Muito bom dia, meus queridíssimos. Hoje damos continuidade à nossa série Cartas à Igreja e como nós chegamos aqui. Se você está pegando o bonde andando, permita-me resumir o que foi que aconteceu. Muito tempo atrás Deus criou a humanidade. A humanidade se multiplicou. Eles foram fecundos e encheram a terra. Aí deu ruim. A coisa ficou feia, Deus começou de novo com uma família. Essa família se tornou uma nação e a premissa dessa nação é que eles fossem luz às nações para testemunhar aos outros sobre a bondade de Deus. Mas havia durante esse tempo todo um mistério nas Escrituras. A lei de Moisés, os Salmos e os profetas apontavam para o Messias, o Cristo, e esse veio, e ele se mostrou no Antigo Testamento para esses discípulos e agora comissionou esses queridíssimos a pregarem por todo canto o Evangelho do Reino. E dentre esses discípulos houve um nascido como fora de tempo, cuja destra comunhão foi estendida a ele como apóstolo da incircuncisão. E novas comunidades da fé foram surgindo com a pregação desse evangelho, e aí cartinhas foram escritas para orientação, essas vindo da parte daqueles discípulos, e Paulo, e Tiago, irmão do Senhor, e Judas, irmão do Senhor também, e Lucas, que fez a sua própria pesquisa, e dentre outros. Foi assim que nós chegamos aqui. Dito isso, hoje inauguramos a Epístola de Filipenses. Filipenses é uma cartinha que Paulo escreve à igreja de Filipos em português? Philippi, que era uma colônia romana na Macedônia. Filipenses é, claro, uma das cartinhas da prisão, onde Paulo, preso por conta do evangelho, agora escreve em comunicação com essas outras comunidades da fé. Mas existe também um motivo muito prático por trás dessa cartinha sendo escrita. Além do ensino que eles careciam, vem com agradecimentos dos filipenses por causa da cooperação deles com o evangelho, de uma oferta que eles levantaram. Então começamos capítulo 1, versículo 1, prefácio e saudação. E vale assistir o plano de fundo Bible Project, oficial, indispensável para cada epístola. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, a parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na tena misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente ainda mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Começa aqui com uma boa avaliação, 5 estrelas no Yelp, da parte da igreja de Filipos, por sua participação no Evangelho. Eles têm parte não só na defesa do Evangelho, eles têm parte nas algemas também, conhecedores da glória de Deus e o sofrimento por causa do Evangelho. E aí Paulo procede para algo interessantíssimo. Paulo, preso, escrevendo para os crentes que estão livres, vem explicar o porquê é uma coisa boa que ele está preso. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor Jesus por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Em outras palavras, a guarda pretoriana agora está ouvindo o Evangelho por conta de Paulo, Passa um guarda ali pretoriano algemado com ele por 24 horas e não era Paulo que estava preso com o guarda, era o guarda que estava preso com Paulo, porque nos olhos dele tem um homem que não pode fugir da pregação do Evangelho por um dia inteiro. Mas não só isso, agora por conta da prisão de Paulo, outros estão encorajados, dispostos a pregar, dispostos a sofrer pelo nome de Cristo, e Paulo vê isso como uma coisa boa. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo, a minha ardente
ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu já quero fazer uma pausa aqui, irmão, porque esse é um dos pontos tão importantes do Evangelho, que muitas vezes o cristão acaba perdendo, acaba dormindo no ponto. Paulo fala de maneira extraordinária de que o viver é Cristo e o morrer é lucro, e a gente vai chegar mais tarde nisso. Mas o que a gente precisa entender é que o morrer só é lucro quando o viver é Cristo. Não existe maior liberdade do que ter uma vida entregue a Cristo, porque qual é o rolê? Hoje eu vivo correndo para os braços de Jesus. Se eu morrer, eu corro para os braços de Jesus e tá tudo bem. Pensa em alguém que tá bem na fita, é o cristão. Porque seja qual for a presente condição desse mundo, eu recebi através de Cristo algo que eu não poderia merecer, mas por seu intermédio eu vou viver para sempre e vou viver muito bem, por sinal. Então, meus queridos irmãos, que isso seja verdade sobre nós. Versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então, Paulo diz, era muito melhor estar com Jesus do que estar com vocês. Mas, por amor a vocês, eu vou ficar aqui mais um tempinho. Tem uma galera chegada no Senhor, eles falam de um jeito interessante. Mas, o ponto é esse, quando nós comparamos o que nós já temos por garantia agora, né, e o Espírito penhora essa certeza, a gente já tá bem na fita, e se eu morresse agora, eu ia estar melhor ali no que eu tô aqui. Mas, é por conta dos outros que vale a pena a nossa permanência, né? É por conta daqueles que não conhecem a Cristo ou aqueles que necessitam crescimento da fé que a nossa permanência ela vale a pena. Nós vivemos pelo trabalho da obra de Cristo, ou seja, para estar bem, para estar de boa, era melhor estar lá, né? O nosso plano de aposentadoria é ótimo. O motivo pelo qual permanecemos na carne, não somos instantaneamente tomados aos céus depois de aceitar Jesus, é porque nós temos um trabalho importante a fazer, um trabalho de comunicar as boas novas do Evangelho para todo mundo. Entendeu? É um trabalho muito importante que vale a pena. Agora, esse é o viver sendo Cristo, é deixar que as palavras de Cristo me movam, né? Que eu tenha essa pregação do Evangelho como uma incumbência. E é isso que vai me mover. E uma vida vivida por Cristo é uma vida que vale a pena, ao ponto de que a morte é lucro, quando viver é Cristo. Versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Irmão, olha só, que riqueza, quando você para pensar, o conteúdo que é transmitido aqui, Paulo que está sofrendo pelo nome de Cristo, lembrando os outros o privilégio que é sofrer pelo nome de Cristo, e lembrando esses cristãos de que eles têm o privilégio não só de conhecer, mas de padecer pelo nome de Cristo, de passar os perrengues, porque o Evangelho, ele é precioso, ele vale a pena as dificuldades que nós passamos, e nós passamos por essas coisas com alegria. Então olha só que doido a gente ter o apóstolo preso, né, escrevendo para o cristão livre, para ele se alegrar no Senhor, para ele se lembrar, né, da alegria que é passar pelas lutas e as dificuldades e as tribulações em nome de Cristo, porque no fim das contas isso tudo vale a pena. E meus irmãos, eu quero parar aqui antes da gente entrar no capítulo 2, mas simplesmente trazer esse solene lembrete de que o Evangelho é algo precioso, algo que vale a pena, algo, né, que uma vida que vale a pena se viver. E eu quero só trazer esse lembrete para aqueles de nós que estamos nos arrastando por aí, como, né, se essa vida fosse só sofrência, só dificuldade. Meu irmão, você já parou para pensar hoje, nesse dia de hoje, sobre o privilégio de conhecer a Cristo, o privilégio de fazer parte desse reino, e que seja o que for, venha o que vier agora, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você está em Cristo Jesus, isso não pode ser tomado, você está entendendo? Esse trem é bom demais. Então, sempre que eu vejo, né, olho para a igreja primitiva vivendo um
evangelho puro, simples, um evangelho, né, disposto a sofrer o que for necessário para a honra de Cristo, eu sou lembrado de que o evangelho é precioso e eu quero viver uma vida, né, disposto a sofrer pelo nome de Cristo, né, disposto a viver por Jesus, uma vida de obediência, uma vida que honra o seu senhorio, porque aquele que está disposto a viver por Jesus é o mesmo que está disposto a morrer por Jesus. Às vezes a gente olha para momentos, personagens que fazem grandes entregas, como a gente vê Atos capítulo 7, Estevão desistindo da vida com amor pelos conterrâneos que tiram a sua vida. A gente olha e fala, uau, o que acontece, né? O que precisa, o que alguém precisa para morrer por Jesus de maneira tão desprendida da vida. Aí você volta um capítulo e o que Estevão estava fazendo antes de ele morrer por Jesus? Ele estava vivendo por Jesus, cuidando da diaconia das mesas, cuidando da galera da igreja, tendo parte no evangelho de Cristo. Então, fica aqui o lembrete, o evangelho é precioso e o convite de viver pelo nome de Cristo.